Fala galera, mais um vídeo aqui para a página, pro canal. Cara, parecia que assim, a gente sabia que a tragédia ia acontecer. Que a gente sente que assim, porra, já vi esse filme antes, né? Não foi só esse ano, não foi ano passado, retrasado. E, pô, vou te falar. Foi o que eu falei no intervalo, foi o que eu falei no vídeo curtinho lá no meu Instagram sobre avaliar o jogo. Tem culpa técnico, tem culpa jogador, diretoria, sempre tem assim, as cobranças de um clube de futebol. Só que o que acontece? Cara, o Diniz, ele não entra em campo. Ele busca soluções, estratégias que façam o jogador pensar sozinho, mas de acordo com a estratégia que ele pensou. E porra, ele não tá lá pra chutar a bola pra dentro do gol. Porra, eu sempre falo isso, cara. Eu sempre confio mais nos atletas do que no treinador, porque um atleta pode salvar um treinador numa jogada individual quando o treinador tá perdido. O treinador, quando o cara não acerta o chute, aí ele não tem o que fazer. Ele não vai entrar em campo pra chutar a bola. Então assim, todos os defeitos do Diniz hoje, cara, não dá pra botar na conta dele hoje. Eu posso criticá-lo pela escalação, não teria colocado o Brenner no início e também não teria botado no Stroza depois, no segundo tempo. Por que eu tô falando isso? Porque pela partida contra o Madureira, a gente viu eles muito pouco na mesma rotação. Tava muito lento, ritmo de jogo. Então assim, para a importância do jogo de hoje, de ganhar em casa contra uma equipe fraquíssima da Chape, né? Todo respeito, que aparentemente vai brigar para não cair também. Quando eu digo também é porque a gente não sabe o que vai ser do Vasco, né? Tudo se transforma muito rápido. Mas é uma equipe que vai brigar para não cair, né? E o Vasco, assim, amassou a Chapecoense no primeiro tempo, até fazer o gol também, tá? Só que aí, cara, é o que eu falo. Quer botar jogador que tá fora de forma para ganhar minutos? Provavelmente alguém perguntasse para ele na coletiva, ele ia falar: pô, mas aí eu tenho que botar o cara para pegar ritmo. Beleza. Mas assim, tem clássico contra o Botafogo domingo. Pô, bota os caras contra o Botafogo, que talvez não valha nada. Talvez o Vasco já entre classificado. O jogo de hoje era para ser assim, sem risco, sem sustos. Então, se você botar jogadores para ganhar minutos, para pegar ritmo num jogo desse, não acho uma boa. Você vai ter jogo aí, uns 2, 3 jogos carioca, talvez, né, caso o Vasco passe de fase. Então assim, o Vasco vai ter pelo menos 2 jogos aí a mais carioca, pô. Aí bota os caras de início, entendeu? Aí você vê. Mas nitidamente pela partida contra o Madureira, pô, você entende que os caras não estão nas melhores condições. Eu acho que o Brenner, além disso, achei ele pouco interessado na partida, porque uma coisa é você estar sem ritmo, outra coisa é você não buscar jogo, não subir em algumas bolas de cabeça, disputas, né? Então achei ele meio desinteressado, achei ele displicente nas finalizações, principalmente naquela que ele perde cara a cara com o goleiro, entendeu? Então assim, ele pelo menos perdeu uns 3 gols ali que dava pra fazer, né? 3, 4 gols. Então, pô, eu não teria colocado ele, eu teria colocado o David. O David não entrou bem, aí é outra história. Mas eu teria colocado o David pra questão física. Não teria colocado o Nestroza, porque era um momento ali que o Vasco estava com 1-0. Entendi o que o Diniz quis fazer para poder contra-ataque, né? Ter fôlego novo. Mas nitidamente é um cara que ainda não tá legal. Então o que eu faria? Pô, eu não entendi porque ele tirou o Piton, sinceramente. Mas eu teria colocado o João Vitor como ponta, pô. Ele não é lateral, muito menos lateral esquerdo. Então assim,
Pô, o Pitão tá mal, ok, mas é assim, você vai colocar o garoto numa roubada. Tanto é que aquele garoto tomou 2 bolas nas costas logo que ele entrou, né? Então foi arriscado. E aí, pô, você bota um jogador que tá muito sem ritmo. Então o Vasco não tinha saída, porque o Nestroza, né, o Marino, não conseguia dar continuidade às jogadas, né? Ele entra muito ansioso, quer partir para cima e tal, quer tentar e tudo mais, mas às vezes é hora de tocar a bola para trás, esperar um pouco. Então assim, muitas vezes também ele não, o Vasco não saía de trás, pô. O Vasco recuperava a bola, dava pro Nestroza e todo o time ficava atrás. Então ele tinha que voltar o passe, mais nada, porque o David também não produziu tanto. Então, quais substituições o Vasco deu uma piorada, porque também entrou o Moura, que eu acho que não foi bem, né? Acho que demorou para botar o Rojas. Eu já falei que eu começaria com o Rojas. Não teria começado com o Nuno, embora o Nuno tenha jogado bem. Eu acho que hoje participou bastante. Mas acho que o Rojas não pode ser banco nesse time, né? Até o Marino, quem sabe, ele começar a jogar bola. Mas enquanto você vê o Rojas jogando, tá jogando, tecnicamente, fisicamente, eu não vou tirar o cara, pô. Então quem você tiraria? Cara, eu não achei ruim a escalação do Vasco com o Mirassol sem um centroavante fixo, tá? Mas assim, se for pra tirar alguém, cara, tira o Brenner, pô. É nulo que ele fez. Então assim, se o Vasco já estiver classificado no jogo contra o Botafogo, cara, você... beleza, dá uma minutagem, começa até com os dois se quiser, botar o Nestroza, quer botar o Brenner, beleza. E aí você, porra, foda-se Carioca. Foca o brasileiro, vai estar ganhando o brasileiro. Então assim, falta essa leitura, acho que faltou leitura pro Diniz, entender o grau de importância da partida. Entendo ele botar o David, entendo o Rojas entrar, acho que demorou. Tá? O Andrés Gomes não pode sair nunca, né? Porque é algum que tenta alguma coisa. Mas eu teria colocado o João Vitor lá pela ponta direita. Não teria entrado com o Marino, não. Porque era uma situação que o Vasco já tinha martelado muito no primeiro tempo. O senhor Coutinho também. Muito mal nas finalizações. Tá? Sem força no chute, sabe? Sempre quer dar de chapa, pô. Dá um de peito, chuta de peito. E sabe, muito mal. Mas aí o que acontece? Aí o Vasco volta a mesma coisa. O Vasco volta martelando, né? E faz o gol com o Puma, né? Porque o Puma que é o cara centroavante, né? O lateral que faz gol. E aí o Vasco tem mais 2 chances com o Brenner, uma na trave, né? E a outra que ele chuta pra fora. Logo após ele sai, vaiado. E assim, faz parte, torcedor quer ver entrega. Se o cara não tá entregando, ele vai achar ruim, como eu falei. Acho que faltou um pouco de interesse dele pela partida. E já falei lá no Instagram, na questão de 9, o Spinelli é mais 9 que ele. E se o Spinelli demonstrar um pouco mais de mobilidade ou de vontade, o Brenner vai ser banco. Simples assim. A questão é o seguinte: é importante o Vasco se reforçar. Entendo que muitos dessas contratações, né, Cuiabano, Spinelli, o Marino, entendeu? O Brenner, a gente pensa, pô, agora eles vão ser titulares, pô. O Brenner vai ser titular, o Marino vai ser titular, não sei o que. Beleza. Só que assim, se quem tiver jogando tiver mais entrega fisicamente, tecnicamente, aí, amigo, paciência. Vai jogar quem tá melhor, pô. Sabe por quê? Porque se fosse assim, o Matheus França estava jogando até agora. O Matheus França ganhou um alto salário. Todo mundo apostava que ele poderia ser um reserva de luxo, né, pro Coutinho, ou até mesmo jogar junto, pela idade dele. E ele hoje é a última opção. Ele não entra contra o Madureira, não entrou hoje, nem no banco ficou. Então ele é um cara que ganhou um salário alto para não jogar nada e não ter confiança do técnico. Entendeu? E aí faz o quê? Vai botar o cara pro cara custar caro? Aí é errado quem pagou o salário, pô.
Então assim, se o Inestrosa, né, Marino, não corresponder, se o Brenner não corresponder, bota no banco. Aí você vai deixar de botar o Rojas porque o Rojas não veio tão badalado. Você vai deixar de botar o Spinelli porque o Spinelli não é o que o Diniz pediu, não é, né, cara? O queridinho do Diniz. E aí, vai fazer o quê? Vai deixar o time jogando mal, mas tem que botar os caras porque os caras custaram mais caro, não sei o quê. Cara, bota quem tá jogando bola. Eu acho que assim, o Cuiabá, esse lateral esquerdo titular, pra mim, eu acho que tá muito claro, então tá mal. Eu acho que ainda trouxe mais um garoto de 21 anos do América Mineiro, né? Esqueci o nome agora, mas eu acho que tá trazendo. Então, assim, não sei se o Pitão vai ser vendido, né? Porque aí eu vou ficar 3 laterais, eu acho que não faz sentido. E, cara, é isso. Cara, se esse time não jogar assim e perder gol ou entregar, eu vou falar o que do Admar? Pô, os caras estão fazendo vários jogadores que todo mundo tá gostando. Pô, o Spinelli, interessante, o Marino, Cuiabano, o Rojas também tá jogando bola. Pra mim é o único até agora que tá jogando bola, né? Mas se os outros não derem certo, a culpa vai ser de quem? Não tem, vai fazer o quê? Os caras não estão jogando bola. A culpa do Diniz, que os caras perdem 3 gols também. Aí que eu falo, aos 44, o Puma que faz uma falta imbecil, né, na intermediária, pula em cima do cara. O Léo Jardim falha bizonhamente, pô. Ele deu uma difusada contra o Atlético Mineiro. Ele botou 1 na barreira e tomou o gol do Hulk. Aí ele bota 2. É uma falta que nem foi tão forte, foi de chapa. Não foi nem no ângulo, nem tão no canto. Ele espalma pra dentro, pô. Ele pula atrasado. E acabou o jogo. Por quê? Porque o Vasco, além de não ter feito mais um gol para poder sossegar, chegou ali aos 25, o time deu uma baixada de bola. As alterações também não fizeram efeito e a Chape começou a rodar. Só que, cara, a Chape tem time limitado, então só ameaçaria em bola parada. E o gol saiu numa bola parada. Onde há mais um erro individual. Há um erro do Puma pela falta, que não precisava. E o erro maior ainda do Léo Jardim. Então, assim, não adianta querer, porra, não, então perdeu, empatou, porra, é culpa do Diniz. Cara, quando o Diniz faz merda, de escalação, de alteração, de postura, eu vou botar a culpa nele, pô. Mas hoje eu vou falar do quê? Outro gol entregue, outro gol dado, cara. Foi igual o jogo contra o Ceará. O Vasco fez 2-1 com 1 a menos, tomou o Paulo Henrique passou, saiu o gol. O Vasco ganhando 2-1 aos 47 do 48 do segundo tempo. Hoje saiu o gol aos 45. Eu acho que todo vascaíno hoje estava vendo o jogo e falou, cara, vai tomar empate a qualquer momento. Porque o Vasco não conseguia ficar com a bola no pé no ataque. Chegou nem que a Chape estava pressionando absurdamente. É que o Vasco não conseguia sair. O técnico tirou os 3 zagueiros, botou o Giancarlo, que é um meia canhoto interessante, entrou bem. O Vasco, com menos um zagueiro, não conseguiu aproveitar o espaço, pô. Então, o que o Diniz tem que ver é o seguinte, porra, no Carioca, amigo, você bota os caras pra ganhar minutagem. Porra, bota no Carioca. Hoje era pra garantir vitória, 100%. Sem margem. Porque quando as pessoas cobravam o Matheus França, ele falava, mas aí se eu não botar o Matheus França, ele não vai ganhar ritmo nunca. Ok. Aí tu vê o que aconteceu com o Matheus França, nem joga mais. Tô falando isso desses caras? Não, mas porra, se os caras não conseguem entregar ainda fisicamente, tecnicamente, você não vai botar os caras num jogo do brasileiro, pô. 1 ponto em 6. Então assim, quanto o Botafogo, se o Vasco é classificado, eu nem vou ligar se perdeu, se empatar, se ganhar. Quero saber da próxima do brasileiro, porque aí tem que ganhar. Como é que vai ser? Vai insistir nos caras mesmo, no Breno, do Brenner, que é conhecido dele, queridinho, porque o cara veio de fora, custou mais caro. Tem que olhar quem tá mais inteiro. Tá? E vamos ver qual vai ser o próximo jogador a entregar gol, né? É um rodízio.